Olá, seja bem-vindo. Que alegria estar com você no Chá com Propósito, todo sábado às 5 da tarde. Primeiro, peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. O seu melhor investimento é você. Sabia disso? Vamos tomar um chá e conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Que alegria estar com você todo sábado. Então, sabia que você é o seu melhor investimento? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Só que é muito comum quando a gente conversa com alguma pessoa, ela fala: quem que é a pessoa mais importante do mundo para você? Ah, minha mãe, meu pai, meus filhos. Sim, essas pessoas são importantes, mas a mais é você. Não com um olhar egoísta de não pensar no outro, de pensar só em si ou tirar vantagem, mas de cuidar de você. Eu gosto muito daquela analogia que fala da máscara de oxigênio, que quando a comissária de bordo fala sobre isso, fala assim: primeiro coloca em você, porque você estando bem, você consegue cuidar do outro caso precise. Então é mais ou menos essa reflexão que nós fazemos. Cuida de você, não de uma forma egoísta, mas de autocuidado, de resolver as suas dores, para depois cuidar do outro. Quantas pessoas querem fazer boas ações, sentem uma necessidade muito grande de fazer pelo outro, mas não tem noção que não faz nada por elas. E isso é muito complicado. Então, é algo para pensar. Primeira pergunta que você precisa fazer: quem é você? Isso é essencial de resolver as dores. Eu sempre falo do quanto é importante para as famílias, para os pais especificamente, terem resolvido as suas dores antes de ter os seus filhos. Porque mesmo sem querer, a gente passa muita coisa ruim para os filhos se a gente não resolve as nossas dores emocionais. E tem muitas coisas que a gente nem se dá conta. E nós, terapeutas, de uma forma geral, nós falamos assim: a criança, o adolescente é a causa, né? É o sintoma, desculpa, é o sintoma. E a causa está, na maioria das vezes, na família. E não é, muitas vezes, coisas horríveis. São coisas que foram faladas e a criança sentiu e nem era aquilo, muitas vezes. Então, a gente não busca culpados, e sim responsabilidade. Então, vamos pensar sobre isso. Primeiro, vamos pensar em alguns pontos que é importante investir em você, tá bom? Primeiro, aprender sempre, fazendo cursos, assistindo Chá com Propósito, vendo coisas boas, assistindo filmes que passam uma mensagem para refletir, conversando com pessoas que têm uma visão boa sobre a vida, não negativa. Enfim, começar a cuidar de você nessa parte de conteúdo. Não precisa necessariamente ser o conteúdo acadêmico, ou ir para a universidade, ou ir fazer um curso técnico. É o buscar mesmo, porque da mesma forma que tem influências horríveis, influenciadores horríveis, tem também muitas pessoas boas fazendo um trabalho muito bom no YouTube, inclusive, ou em outras mídias. Enfim, dê esse presente para você de aprender sempre. Próximo. Leitura. Leitura também é essencial. Ler, até mesmo porque os personagens, eles nos constituem como pessoa, para nós melhorarmos a cada dia. E mesmo aquele personagem ruim, ele também nos ensina o que nós não devemos fazer. E ler, só que não pense que, por exemplo, livro de autoajuda, ele não substitui uma terapia. Tem muitas pessoas que leem muito livro de autoajuda, coloca tudo as suas dores embaixo do tapete e seguem. Por isso que muitos terapeutas, psicólogos criticam o livro de autoajuda, porque acaba iludindo a pessoa de que ela vai resolver os problemas lendo esse livro. Então nada substitui, mas é bom ler frequentemente. Praticar atividade física e prazerosas. Eu coloquei nesse único tópico porque muitas vezes a atividade física a gente não gosta de fazer,
mas é necessário para o nosso corpo e para a gente ter mais exposição. Já tem pesquisas que mostram o quanto que elas agregam na saúde mental, inclusive. Não resolve todas as dores, isso é importante ficar muito claro, mas ela contribui para que a pessoa esteja bem, né? Então isso é essencial. E fazer atividades que lhe agradam. E até mesmo atividade física. Se, por exemplo, eu não gosto de academia. Eu não gosto, mas eu faço. Mas eu gosto de natação. Faz natação. E atividades prazerosas, ter um tempinho para você, de fazer coisas que te dão prazer, te dão alegria, assistir um filme, uma série. Dá um tempinho para você. Muitas vezes a gente faz muito pelo outro e não faz para nós. Próximo. Cuidar da saúde mental. Como eu disse, nada substitui uma terapia eficaz. Nenhuma leitura ajuda a pensarmos sobre algumas coisas, sim, mas tem coisas que estão ali lá no fundo que precisam ser curadas. E só são curadas se vem para a pessoa resolver. Não adianta colocar embaixo do tapete. Então, cuidar da saúde mental é essencial, principalmente fazendo terapia. Então, não tem como fugir. Muitas vezes, a primeira coisa que, por exemplo, quando está uma situação financeira complicada, o primeiro gasto que a pessoa fala que vai cortar é a terapia. Só que ela deveria pensar diferente, porque o fazer uma terapia eficaz vai ajudar ela a resolver outros problemas, inclusive arrumar um emprego melhor, porque ela vai acabar com as crenças limitantes. Só que não, ela corta, daí ela acaba vivendo uma vida infeliz mesmo, porque ela não tem um olhar para ela mesma. Então, essa chavinha precisava mudar para muitos. Sinceramente, não é por eu ser terapeuta. Antes mesmo de eu ser, eu já percebia isso. Próximo. Nunca desista de aprender. Tem muitas pessoas, eu conheço pessoas de 90 anos que usam celular. Eu conheço pessoas com a mesma idade que têm medo do celular. Então, como é importante a gente se desafiar para aprender sempre. Não dói, mexer no celular não dói. Então, às vezes a pessoa assim é tão limitada e não tem problema, não tô fazendo uma crítica. É porque ela tem aquelas crenças limitantes que ela não vai conseguir. Depois que ela tenta, ela vê até que não é aquele monstro que ela achou que era. Mas como é importante desafiar-se sempre. O que você precisa aprender hoje? Vamos pensar sobre isso e aprender a cada dia mais. Peço para que coloque os comentários, o que você está se desafiando. Compartilhe comigo, eu quero saber. Beijos, até o próximo vídeo.